Começou na escola, essas pequenas coisas, e aí meu pai, ele era, ainda hoje é, voluntário da Casa Aliança. Né? Não sei se vocês conhecem a Casa Aliança. Fala mais sobre não. É uma instituição. Eu ia perguntar, porque tipo, o Jackson falou também, né, da Casa Aliança. O Jackson falou, e eu acho que o Juscelino falou também. Eu fiquei de perguntar e Passou pelo sentido. A Casa Aliança, ela é uma instituição, né? Ela foi fundada aqui pelos italianos, que tem uma ligação muito grande com a Igreja Católica. Né? Fundaram, a princípio, começou com a creche Aliança, que era para atender as crianças do bairro Parque de Exposição. Né? Aí tem a lavanderia Aliança ainda hoje, que são para as mães dessas crianças trabalharem, lavarem roupa, ganharem seu sustento. Tinha um artesanato Aliança, se eu não me engano não tem mais, mas também era uma forma de colocar as mães das crianças da creche Aliança e da Casa Aliança para ter um sustento. E a Casa Aliança é para atender, por exemplo, a creche hoje não tem mais, mas por exemplo, sair da creche, tem uma Casa Aliança. A partir do seu, 8 anos de idade, se você estuda de manhã, você vai para lá de tarde. E aí lá tem aula de violão, tem aula de dança, tem computação, tem teatro, tem artesanato, tem culinária, tem reforço. É uma coisa bem bacana. Por que tu acha que esse produto da Casa Aliança não tem tanta mídia aqui? Isso tudo tu tá falando é tudo daqui de Picos. Tudo daqui de Picos. E tem uns 3... Ah não, tu não é piconense não. Mas assim, já tá aqui há algum tempo. Eu sou nascido e criado aqui e eu nunca ouvi falar. Eu tô ouvindo falar agora não, nos outros podcasts. Eu creio que querendo ou não, é sempre assim. Né? Às vezes a gente conhece o que é de longe e o que é daqui não, por falta de muitas vezes de apoio. Né? Que nem a Casa Aliança, ela precisa de muito apoio. Apoio de quem? Apoio governamental e da população em si também. Público e privado. Público e privado, porque é uma coisa muito boa para todo mundo. Porque se o meu filho, que está na escola de manhã, vai para lá à tarde, por exemplo, no bairro Parque de Exposição, que é um bairro muito vulnerável, né, de pessoas com uma situação mais vulnerável do que outros bairros da cidade, né? E ali as crianças, se elas não estão em outro lugar, elas estão brincando na rua, e na rua elas podem muito bem conhecer coisas que vai colocar elas em um rumo que não é legal. E elas estando na Casa Aliança vão aprender muita coisa, como eu aprendi. Hoje eu dou graças a ser quem eu sou, a Casa Aliança. Foi lá que eu aprendi. Jackson foi lá que aprendeu. Nós temos cantores que aprendeu violão lá e hoje canta aí na noite. Pra você ver, tem toda uma estrutura, todo um projeto e não é tão divulgado quanto outras coisas, assim, por falta de incentivo. De incentivo, apoio de todos. Hoje não tem nenhum meio empresarial assim tão... Tem algumas parcerias, a gente tem a parceria com o Mesa Brasil, que é uma coisa mais, né, do governo, que sempre leva fruta, verdura, que a gente usa na alimentação das crianças também, divide com a comunidade. Né? Tem os apoios a gente teve apoio do Criança Esperança, a gente passou um ano sendo apoiado pelo Criança Esperança, que foi muito bom. Esse apoio vem como? Aí você tem que inscrever, vem os projetos, né? Você inscreve a instituição, que é claro, são tantas, né, no Brasil como a Casa Aliança que precisam de apoio. E nesse ano, eu não me recordo qual foi o ano, mas a gente conseguiu. E foi bem bacana. Um ano que passa aí. Um ano que passa, isso. Encerra e aí eles fazem uma nova seleção com outros projetos. Legal. E hoje a estrutura não, como é que eu posso dizer? O funcionamento vem de onde? A gente ainda tem ajuda da Itália, mas não é uma ajuda fixa. Itália? Que são os italianos, que é um grupo de italianos, de missionários, de pessoas que ajudam. Não é uma coisa fixa, digamos, eles têm a obrigação, né? Mas eles sempre nos ajudam em tudo que a gente precisa, como podem, tanto porque eles também ajudam muito agora, se não me engano, pro lado da África, que eles estão mais voltados agora, né? Mas a gente tem um apadrinhamento, né? Que é, por exemplo, você quer ser padrinho do projeto, então você todo mês deposita uma quantia. Essa quantia é usada para pagar talão, para comprar lanche para as crianças que vão para lá.
e que muitas crianças, muitas vezes, o que eles lancham no dia é o que eles lancham na Casa Aliança. Tem essa situação. Eu não falo todas, mas tem essa situação, entendeu? Eu gravei um vídeo pra Barroso, no Natal agora, e lá a menina falou também que as crianças que vão lá no CAIS, tipo, elas se alimentam lá e quando voltam pra casa não tem o que comer, entendeu? É uma situação complicada, né? Até antes da pandemia, né, eu estava como professora de teatro lá. E a gente que... É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, ninguém lá ganha nada, é um trabalho voluntário. E geralmente é assim, a gente começa como aluno e se torna, né, voluntário. É porque você teve toda aquela bagagem como aluno, você vê aqueles voluntários doando tempo, porque hoje para você conseguir tempo é muito difícil. Demais. Né? A pessoa às vezes trabalha e sai do emprego para poder fazer algum tipo de assistência. Eu acho que isso inspira aquelas crianças que estão lá naquela base para poder, quando elas crescerem, se espelharem. E aí começou assim, meu pai é o voluntário mais antigo que tem, ele é desde que abriu. Ele é professor de artesanato, meu pai é artista plástico, né, assim, e ele trabalha com essa área e ensina as crianças, né, a reutilizarem as coisas, muita coisa é sobre reutilização. E aí eu fui aluna hoje, né, até antes da pandemia eu estava como professora de teatro e a gente vê muita essa questão das crianças e a gente se apega demais, aquelas crianças que vão pra lá com a gente, porque você não vai muitas vezes só dar aula, sabe? Tem dia que muitas crianças que chegam lá eu só quero seu abraço, porque é que ela não tem em casa, né? Ela só quer o seu abraço, ela só quer que você pare e olhe o desenho que ela acabou de fazer, porque quando ela chega em casa, eu tinha um aluno que eram 4, eram 2 meninos e 2 meninas, são irmãos. E os pais, eles eram usuários de droga. E teve um dia que uma das minhas alunas chegou lá tão triste, sabe? Que elas que não queriam ficar na aula, não queria. E aí também não tem como você obrigar a criança, né? Tanto porque ela era bem menor. Aí ela foi pra cozinha. E a minha mãe é que tava como merendeira nesse dia. E aí minha mãe foi puxando por ela, né? Puxando. E ela foi falando situações que a gente fica assim, sabe? Impressionado por uma criança passar por aquilo ali. Como é que vocês lidam com isso aí? E aí entra toda uma questão social, que a gente chama os pais, né? E tem toda uma ajuda no que a gente pode ajudar também. Porque a gente também já precisa de ajuda, né? A Casa Aliança, ela já precisa de ajuda. Então, no que ela pode, ela ajuda sim. Mas só para me entender, especificamente voltado para crianças? São crianças e adolescentes. Que começam aqui com 8, até 17, 18 anos. Atende em média quantas crianças? Olha, hoje eu não sei quantas estão matriculadas desde que eu, digamos, saí, porque não estou dando aula, né? Mas a gente já teve um público, acho que já de 200 crianças já. E aí sempre tem aqueles turnos, né? Que atende de manhã e atende à tarde. Agora é que a gente está com muito problema para conseguir voluntário, tanto porque todo mundo tem o seu tempo corrido, tem suas ocupações, e aí acaba que mas eu não sei ensinar nada. Não, mas você indo para lá, você pode ter certeza que quando você chegar lá, você vai encontrar um coisa para você fazer na sua vida. Você vai encontrar uma criança que você vai conversar com ela, você vai ajudar ela de alguma forma. Você vai lavar um prato que estava ali sujo, se você não tivesse lá, muitas vezes ia ficar. Então, a gente precisa não só de ajuda financeira, a gente fala muito em ajuda financeira, mas ajuda humana, né? O trabalho humano é presencial, você tá lá vendo, acompanhando, vendo as necessidades para você poder atender. É o que falta muito também. E como é que a pessoa faz? Vamos supor que eu quero ser um voluntário. É só chegar lá e... Não, assim, uma coisa que você tem que assumir, né? Se você disse, naquele dia eu posso ir, isso é um compromisso, né, que você está fazendo. Então, a gente tem a Marilene, né, que ela é a nossa coordenadora, e aí você pode estar conversando com ela, olha, eu posso estar o dia, eu me disponibilizo, digamos, porque eu sei escrever bem, eu vou ensinar as crianças a escreverem melhor. Né? Então... Eu ia até te perguntar com relação à educação já, o que é que tem tanto lá aqui pra gente
para o pessoal aprender? Você falou de música, teatro, tem o reforço, que são as crianças de reforço escolar. Tem a dança, tem o violão, tem a informática, tem o teatro, tem a culinária, e aí tem o artesanato. Aí sempre aparece oficinas, o IFP muitas vezes vai dar oficina de algumas coisas lá, assim, aleatório, não que nem as aulas que tem semanal, mas sempre aparece. Se a pessoa, eu sei fazer, sei lá, biscuit, eu posso dar uma aula de biscuit? Pode. Aí, geralmente tipo, se a pessoa tem disponibilidade de um dia, oferecer uma oficina lá, pode. Só esse dia é válido? É válido, né? Porque muitas vezes aquele dia que você foi ensinar aquilo, você despertou uma coisa, um adolescente, uma criança que fez a diferença na vida dela. Caberia uma oficina de empreendedorismo? Por que não? Por que não, né? Vamos conversar sobre até mesmo para as mães, não só para eles, né? Esses dias mesmo teve oficinas de motivação. Né, para os pais, para os voluntários, que muitos estão desmotivados porque essa pandemia, como a gente falou, mexeu com tudo, inclusive com a nossa motivação, né?